internet que está oferecendo esses cursos à distância aqui na Assembleia Legislativa através de um convênio com a UEMA. Professor, bom dia. Bom dia. Seja bem-vindo ao Portal da Obrigado Assembleia. pelo convite. Professor, a UEMA é a instituição pioneira no Estado em EAD, na educação à distância. Como é que está? Houve um desenvolvimento desse período para cá? Quantos anos a Universidade do Estado trabalha com educação à distância? A UEMA já se destaca no cenário da educação à distância no Brasil desde a década de 90. No final da década de 90, a UEMA foi a 8ª instituição de ensino superior no Brasil a receber o credenciamento do Ministério da Educação para oferta de cursos nessa modalidade. E desde então ela vem aperfeiçoando seus processos de trabalho em torno dessas questões que envolvem as tecnologias educacionais que podem ficar à disposição de professores, estudantes e de todos os outros atores envolvidos num processo de formação educacional. Professor, agora existem alguns mitos em relação à educação à distância e mitos que a gente acredita que aqui no Brasil ainda vão custar desaparecer, né, por conta, né, desse pouco tempo ainda na história, né, da gente ter essa experiência com a educação à distância. A questão de que o aluno não precisa estudar muito, né, para fazer um curso à distância e de que o curso à distância ele teria uma menor profundidade de conhecimento em relação aos cursos presenciais. O que o senhor tem a falar sobre essa questão? De fato existe esse mito, como você disse, que o estudante de um curso à distância ele tem facilidades ou ele tem favorecimentos porque não precisa necessariamente estar numa sala de aula ou se dirigir a um local para estudo. No entanto, o que se tem, na verdade, é um rompimento de um paradigma de que a figura do professor como detentor de todos os saberes, de transmissor de conhecimentos para um aluno que não detém esses conhecimentos, esse paradigma ele é rompido no momento em que esse professor passa a ser um agente que venha facilitar a aprendizagem do estudante, que por conta própria, por si mesmo, desenvolve com auxílio da instituição mecanismos de aprendizagem. Então, nós fazemos com que, num curso à distância, o estudante possa ser o protagonista, né, o sujeito principal da sua aprendizagem. E aí, ele tem que buscar por estudos, ou ele tem que desenvolver seus estudos com um alto grau de disciplina, ele tem que desenvolver seus estudos de modo que ele consiga cumprir com as suas atividades, as suas tarefas dentro dos prazos, dos tempos estabelecidos. Caso contrário, ele pode ter um descompasso, né, no aprendizado e no ritmo de estudo que a instituição está lhe oferecendo. Professor, agora há uma discriminação ainda no mercado de trabalho em relação àquele aluno que foi formado na educação à distância ou da presencial? Há essa diferença ainda ou avançamos muito nesse sentido? Já avançamos muito, mas sem dúvida ainda há algo a superar. Em alguns segmentos profissionais ainda existe alguma resistência aos alunos egressos de cursos à distância, que muito mais tem a ver com o desconhecimento sobre o processo de formação dos estudantes do que propriamente com a qualificação desses profissionais em cursos à distância. E os resultados obtidos hoje pelos sistemas de avaliação, como nós observamos, por exemplo, o próprio Exame Nacional de Desempenho do Estudante, vem mostrando exatamente que não há diferença significativa entre alunos formados em cursos presenciais e alunos formados em cursos à distância. Um exemplo é o curso de administração da UEMA, né? O próprio curso de administração da Universidade Estadual do Maranhão obteve um conceito muito bom e que foi inclusive o mesmo conceito que o curso presencial obteve. E isso se dá em todas as áreas de conhecimento, que também é algo que vem cada vez mais se alargando. As ofertas de cursos à distância que antes se restringiam a determinados segmentos de conhecimento, agora elas se expandem e alcançam todas as áreas de conhecimento. Então, acho que os resultados, quando consolidados, vão permitir que acabe de uma vez por todas essa ideia de que um aluno formado no curso à distância tem menos condições, menos potencial que um outro de um curso presencial. Estamos num bom caminho nesse sentido.
Professor, agora, modificar essa forma tradicional, né, de sala de aula, professor, aluno, isso ainda é algo, é uma cultura, né, que ainda precisa ser assimilada. E inclusão seria a palavra-chave para a gente diminuir essas distâncias, né, entre quem está longe da sala de aula e que precisa, né, ter acesso à educação. Mas quando a gente fala de tecnologia, de acesso à tecnologia da informação, ainda é um problema no estado do Maranhão, na região Nordeste, no Brasil, se fazer educação à distância? Sim, existem obstáculos estruturais para que a oferta de cursos à distância se propague na dimensão esperada. Caso da própria Universidade Estadual do Maranhão, que nesse reitorado tem investido todos os esforços para que sejam criadas as condições ideais para a oferta de cursos dessa natureza. O que vem ocorrendo, em geral, é que muitos dos problemas encontrados, muitas das barreiras encontradas, não têm a ver necessariamente com as condições estruturais, simplesmente, do polo, do município, mas até de uma conjuntura. Porque, como você falou, a oferta de um curso à distância, ela traz consigo a inclusão digital. E, em geral, os cursos à distância, quando chegam aos municípios, e essa é uma das características dos cursos à distância, e faz todo sentido que um curso à distância seja realizado exatamente em locais antes não atingidos, não alcançados, boa parte dos estudantes não possuem qualquer conhecimento sobre as tecnologias utilizadas no curso. Não conhecem sobre processos computacionais, sobre noções básicas de informática. Então, todos os nossos cursos, a UEMA teve essa preocupação. Eles são formatados a partir exatamente de uma noção preliminar sobre informática e conhecimentos básicos nessa área, exatamente para ambientar o estudante, para que não seja prejudicado no decorrer do processo. Professor, quais são os materiais usados em cursos como esses, por exemplo, que estão sendo oferecidos agora, os funcionários aqui da Assembleia Legislativa e também para os parlamentares? Eles têm acesso a que tipo de material num curso como esse? Todos os cursos hoje, intermediados pelo EMANET, pelo Núcleo de Tecnologias para a Educação, eles possuem um composto de ferramentas que envolve desde um ambiente virtual de aprendizagem, um espaço onde estudantes, alunos, tutores, professores podem interagir, onde podem ser disponibilizados todos os conteúdos do curso, todos os recursos instrucionais que ficarão à disposição dos alunos. Além do ambiente virtual, videoaulas gravadas em estúdios com os nossos professores, que aprofundam os conhecimentos que são disponibilizados em outras mídias, como o próprio livro-texto, livro impresso, em que os estudantes podem acompanhar com suas leituras diárias todo o procedimento de estudo que for encaminhado pelo professor. Basicamente, essas três ferramentas, o ambiente virtual de aprendizagem, as videoaulas e o livro impresso, elas se coadunam para que o estudante receba ali as orientações dos professores e tutores e consiga a sua aprendizagem. Professor, agora nesse tipo de curso, a distância muda o critério de avaliação? Como é que são feitas as avaliações? A gente também tem a figura aí do tutor, né, que funciona coordenando aí esses cursos, né, e é uma ponte, né, entre a instituição e os alunos. A legislação brasileira, quando trata da educação à distância, especialmente em cursos de graduação, ela requer que a instituição promotora desenvolva avaliações de aprendizagem de forma presencial. A avaliação de aprendizagem num curso à distância acaba se tornando o grande momento, a hora em que a instituição de ensino tem a oportunidade de checar se houve ou não a aprendizagem proposta. Então, nos nossos cursos, nós aplicamos com muito cuidado, com muito zelo, essas avaliações que seguem um padrão tradicional de oferta de cursos. Elas são todas presenciais,
e nós colocamos em sala de aula um supervisor para a orientação dos trabalhos. As provas são individuais, sem consulta, exatamente porque durante todo o percurso nós damos toda a liberdade para que o estudante desenvolva a sua aprendizagem com as ferramentas que lhe são oportunizadas. E nós acompanhamos à distância ou através dos instrumentos de tecnologia esse desenvolvimento. Agora, no momento da avaliação da aprendizagem, nós queremos checar de perto se isso aconteceu. Então, é um momento em que o estudante prova, de fato, que houve aprendizagem significativa e que as habilidades adquiridas, que os novos conhecimentos vão fazer diferença na sua jornada profissional. Professor, obrigado pela presença aqui no Portal da Assembleia, pelos esclarecimentos e as informações. Obrigado, professor. Veja no próximo bloco, Polícia Militar deflagra Operação Natal Seguro. E mais uma exposição mostra a verdade sobre a história da ditadura militar. Um instante só. Existe uma série de direitos universais e invioláveis que foram criados para preservar a vida,